28º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes deles. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmão. Ele aguenta lá dentro, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu não vou falar sobre Acabe. Você já sabe o que foi que Acabe fez. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. 17, capítulo 17. O primeiro que diz assim. Aleluia. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como todo pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Aleluia, glória a Deus. O que me chama mais a atenção em Elias, o profeta, aleluia, é a obediência dele. Coisa que muitos de nós não temos. Aleluia. Foi falado aqui em confiança. Aleluia. Em ser fiel. Em obedecer. Aleluia. Glória a Deus. E eu lendo aqui em 1 Reis, eu vi um profeta tremendo. Elias. Obediente a Deus. Aleluia. Não é qualquer um que escuta a voz de Deus. Aleluia. E faz a vontade dele. Deus, ele hoje vai falar aqui tremendamente. Seja obediente. Obediência é tudo na vida de um crente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O 8 diz assim, irmãos: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele levou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ela chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ela chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão.
Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Aleluia. A Elias, Arabacandaramaná, ele diz assim, disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Aleluia. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Arabacandaramanai. E foi ele que fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela, ele e a casa muitos dias, e a panela arabacanderimihai se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falar pelo ministério de Elias. Veja bem como era ousado. Aleluia. Glória a Deus. E ainda, para ela poder acreditar que ela estava servindo a um profeta de Deus. Aleluia. Deus, ele ainda causa tribulação. Para mostrar que ela estava servindo a um homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Aleluia. E ele lhe disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com que eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Muito ainda não está dando crédito a servo do Senhor que vem falando da palavra de Deus. Muito tem Arabacandaramanai, até zombando de crente. Aleluia. É chegado a hora de muito que estão escutando a palavra de Deus começar a dar mais valor, a entender que o Senhor quer comigo e contigo, porque a volta do Filho do Homem está próxima. Deus, ele é grande, é tremendo e é fiel. Depois de 3 anos, aleluia, capítulo 18, de 1 a 5, aleluia. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, aleluia, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria,
E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela vai pela terra todas as fontes de água e todos os rios. Pode ser que enchemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. Você